Fala, liderança! Temos mais um episódio do podcast Coisa de Marqueteiro e hoje uma grande honra receber uma amiga, Márcia de Castro, que é jornalista, já passou por vários veículos de comunicação, tanto rádio, TV, sites, e se encontrou na área de assessoria política, né? Já são 11 anos de experiência, tanto na comunicação de câmaras municipais, Assembleia Legislativa, treinamento de assessores, então presta serviço nessas áreas de consultoria, de assessoria. Seja bem-vindo, Márcia. Que bom que você está aqui. Uma honra ter você aqui comigo. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você também. Você sabe que eu gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho. E te acho, assim, um talento, né? Eu adoro encontrar pessoas dessa área que trabalham na política e que têm talento, que são artistas. E você é uma dessas pessoas. Porque isso vaza no nosso trabalho. Você não acha que muito do profissional da área política, ele é, de certa forma, ele é freado nesse lado artístico? Muito técnico. Muito técnico, né? As pessoas olham pra gente e acham que o nosso trabalho é muito chato. E aí, quando você traz a sua arte para esse trabalho, você faz grande diferença e você é uma dessas pessoas. Eu agradeço o elogio. Porque eu vejo que cada um tem uma função específica, né? Talvez falte essa parte organizacional do técnico ali, da planilha, do Trello, daquelas coisas todas que sou sempre chamado a atenção. Mas, às vezes, também falta essa poesia, falta a liberdade poética, o artístico, o criativo, diferente, né? Eu acredito que isso é mais uma característica da turma de publicidade. A turma de publicidade, eles são movidos a isso, né? E o ambiente também. Eu acho que a arte ela tem ambiente favorável e ambiente desfavorável. E muitas vezes os nossos ambientes são desfavoráveis à arte. Então, sempre que eu estou numa equipe, posso estar na ponta, posso estar no topo, eu sempre incentivo. Que bonito que ficou, que lindo que ficou. Nossa, você é um artista. E a pessoa vai se encontrando dessa maneira, os nossos colegas, e eu faço isso comigo mesma também. A automotivação é muito importante. E você sente, o trabalho que tem arte é diferente. Ele é diferente. O profissional sabe dizer o que é. Nossa, esse cara é um artista. Nossa, quem escreveu isso aqui é um artista. Mas o leigo, ele vai dizer assim, nossa, tem uma coisa especial que eu não sei dizer o que é. Uhum. Mas o que tem arte não tem como passar em branco, né? Ah, bacana demais. Eu te trouxe aqui, mas especialmente para a gente falar sobre um assunto que eu queria abordar muito aí com a minha turma, que é da construção de uma imagem nas redes sociais, trabalhar a questão das redes sociais. E a gente pode conversar em vários aspectos, mas assim, imagina que a pessoa quer ser candidato ou candidata a vereador daqui 2 anos. E ainda não construiu uma base eleitoral ou construiu muito pouco, não tem uma presença tão ativa nas redes. Como é que essa pessoa começa, qual o ponto de partida para começar a se encontrar dentro das redes, a criar um grupo ali de pessoas que interessem por aquele assunto, por ela? Como é que é feito esse trabalho inicialmente? Olha, Evandro, uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional foi de simplificar. Nós encontramos muitas pessoas em todas as áreas que elas dificultam muito para poder vender alguma coisa para você. Então, assim, se torna uma coisa tão difícil, que a solução você só encontra com aquela pessoa, com aquele profissional. Na política, eu acho que já tem muita dificuldade para quem quer entrar, para quem quer se reeleger, para quem tem pouco dinheiro, para quem está num partido pequeno, para quem é mulher, para quem é do interior. Então, eu sempre penso em soluções efetivas e práticas. Se a gente for pensar em preencher tudo que seria ideal para uma pessoa fazer, para que ela seja eleita em 2024, poxa, a gente vai criar um projeto incrível, cheio de muitas coisas. Mas eu penso na realidade do brasileiro. Você é um cara bem experiente, você sabe que a gente encontra candidatos de todos os tipos, né? Às vezes o cara era padeiro, ou uma mulher era costureira, e aí ela quer ser candidata. E ela tem chances. O que eu te falo que é o começo? Você saber quem você é como político. Qual a sua proposta? Quem você é? Eu trago a minha história, mas eu tenho que ter uma proposta para o futuro, para as pessoas. E aí, qual é essa proposta? Saber quem você é. 1. 2. Quem está com você?
É a sua turma. Quem curte, quem compartilha, quem é aquela pessoa que você vai colocar num grupo para te ajudar e ela não vai sair do grupo? E quem é aquela pessoa que compartilha com mais 5? E quem é aquela pessoa que, quando chegar perto da hora, vai fazer uma reunião na casa dela? Entende? Quem é a minha turma? Eu costumo falar assim, que a gente tem que fazer uma coleção de cadastros, né? Mas não um cadastro que a gente roubou de alguém ou comprou de algum fornecedor, mas um cadastro de pessoas que a gente vai conhecendo e gerando algum tipo de relacionamento, né? Como se fosse uma fidelização de cliente. Isso. E, por fim, quem é o meu público? Porque, sabendo quem você é, você sabe que tipo de conteúdo você vai produzir. Sabendo quem é a sua turma, você sabe quem é que vai te impulsionar, quem vai validar a sua ideia e quem vai mostrar para as pessoas que você não está só. E depois o seu público, porque você vai falar essa linguagem. Não tem como eu ser uma pessoa, eu ter a minha turma e eu oferecer esse conteúdo para um público que não vai absorver isso. Não é essa linguagem. Então, eu preciso saber para quem. Quem que é o meu público? Quando eu entendo quem é o meu público, você já começou a fazer conteúdo legal, com um primeiro grupo de pessoas que vai impulsionar isso, para que esse terceiro grupo comece a validar, entender, nossa, realmente, ela está falando uma coisa que faz sentido e já tem gente que entendeu, tem gente que concorda. A partir daí, você vai amadurecendo, porque a gente tem que testar muita coisa. Esse negócio de que tudo chega pronto não é desse jeito. As pessoas testam muita coisa. Até quem quem é maduro, mas quer escalar, políticos experientes, eles testam as coisas para saber, olha, eu quero agora abraçar esse grupo. Qual que é a linguagem desse grupo? Como é que eu falo que esse grupo entende? E você vai ajustando a linguagem, vai ajustando o conteúdo também. Já é um ótimo começo. Então vamos pensar aqui, ó, vamos criar um avatar, né? Imagina que a gente tem a dona Joana, que é costureira há muitos anos. Ela já trabalha, sei lá, há 20 anos nesse ramo e ela é conhecida. Vamos supor que se for numa cidade do interior, quando você chega numa cidade do interior, você fala, olha, eu queria ir lá na casa da dona Joana, é costureira. Todo mundo sabe. Ah, é a filha do fulano? Ah, é a irmã do ciclano? Alguma coisa assim nesse sentido. Mas a magia do interior. A magia do interior. E nos bairros também, mesmo nas grandes metrópoles, também isso acontece. De certa forma, a pessoa se torna referência pelo trabalho, pelo aquilo que ela faz ali dentro do bairro. Então, vamos supor que a dona Joana, que é costureira, que já tem as suas clientes, que já vive disso, já conseguiu transpor muitas coisas profissionais, já faz parte, de repente, do grupo de mulheres lá da igreja, faz parte do grupo de mulheres empreendedoras, de vez em quando participa das feiras livres. Como é que ela constrói algo para ser efetiva nas redes sociais e se projetar agora como política? Não, eu quero ser candidata, porque todo mundo fala para mim, por que você não é candidata? Você faz tão boas ações, participa da nossa ONG, é líder aqui no bairro. Como é que essa pessoa cria essa rede social? Por onde ela começa? Olha, da mesma maneira que uma pessoa experiente, que entendeu que tem que mudar a lógica, porque ele já está há muitos anos como político, ele já é um cara experiente, mas ele entendeu que a forma de se comunicar com o público mudou. Eu já tive essa experiência de conviver com um mandatário de 3 mandatos. Quando ele entendeu que ele estava perdendo espaço, porque ele não estava nas redes, sabe o que ele fazia? O que a dona Maria, nossa costureira, vai fazer. Deixa eu te falar. Tudo bem? Olha, eu vim aqui te visitar. Nossa, você já me segue nas redes sociais? Ó, abre aí, põe meu nome. Deixa eu ver se está certo mesmo. Ah, seguiu. Ó, vou até te seguir aqui também. Ó, já apareceu. Olha meu site lá. Menino, você quer entrar para um grupo? Não preocupa que eu não vou te mandar muita coisa, não. É uma vez por semana, mas entra no meu grupo. Ó, não vai sair. De forma leve, agradável, mas tem que comunicar com as pessoas. Ela não vai ter um volume financeiro para contratar uma senhora equipe, mas ela pode fazer um trabalho de formiguinha e eu já vi dar certo. A dona Maria sabe lidar com um grupo do WhatsApp? Sabe. Ela não vai ter uma ferramenta de automação de última geração, mas ela sabe lidar com um grupo de WhatsApp. Ela sabe fazer post? Se ela não sabe fazer um post no Instagram, mas o neto dela sabe fazer? Para ensinar como é que é? Para fazer 3 vezes por semana?
Aí ela já entendeu o que as pessoas querem, porque se ela vai muito na feira, ela pode ser uma excelente representante de feirantes. E ela pode ser uma boa representante do pessoal do artesanato que vende na feira, porque ela não é costureira. Então, ela também conhece quem vende tapete, quem vende isso, aquilo. Esse pessoal está bem representado? Qual que é a linguagem que ela vai falar para que essas pessoas que convivem com ela digam assim, realmente, a Maria, ela sabe do que ela está falando, porque ela vive. Eu me identifico com ela. E tem uma frequência? Tem que postar todo dia? Tem que virar blogueira? Como é que funciona isso? Olha, eu penso assim, antes da gente inventar um monte de coisa, antes da gente elaborar, o feijão com arroz tem que estar garantido. Bem feito. Eu sou muito pé no chão em relação a isso. Muito. Feijão com arroz bem feito funciona bastante. E depois você começa a elaborar. É como qualquer pequeno empreendimento. Uma campanha, ela é um empreendimento. A gente sabe, né? A campanha, ela já é o fundo do funil. Ela já é a reta final. Mas, assim, teve toda uma construção antes disso. E, às vezes, as pessoas se decepcionam porque elas não entendem isso. Elas se preparam ali na hora da campanha e elas sonham em ser um grande vencedor. A gente sabe que acontece em alguns casos, né? As redes sociais, elas têm alguns casos, menos do que as pessoas imaginam, que são eleitos por conta das redes sociais. Porque denuncia, porque tem um grande público, tem um apelo muito grande. Mas a parte que realmente faz diferença é aquela feita por detrás, é feita ali no dia a dia. Olho no olho. Olho no olho. Começa postando 3 vezes por semana. Pega aquele link, você não tem como impulsionar, não? Pega o link e manda para os seus amigos. E aí manda para sua família. As pessoas que vão ter interesse naquilo então, que você está falando. Então, tem interesse. O que você acha? O que você acha? Eu percebo assim, muita gente às vezes pensa que tem que fazer coisas muito elaboradas. Igual você falou, mas eu não consigo fazer uma arte. Não precisa fazer arte, tira uma foto sua e coloca uma frase. Ou faz um videozinho pequenininho mesmo. Você, oi, gente, bom dia, boa semana, bom trabalho. Que bom estar junto aqui com vocês, né? Deus abençoe. Qualquer coisa nesse sentido já gera algum tipo de empatia, né? Tem um tipo de conteúdo que eu acho que é muito elaborado e que qualquer pessoa pode fazer. E que é mais difícil do que a gente imagina. É o conteúdo voltado para as pessoas. Se você coloca uma foto e você conseguir fazer com quem está passando aqui o seu conteúdo, dizer assim, nossa, esse conteúdo é para mim. Você fez um conteúdo altamente elaborado. Porque como as redes sociais são vitrines, a sedução de ficar falando de si mesmo é muito grande. E você faz isso muito. Mas aqui eu sou a Dona Maria e eu também sou costureira. Tá bom, a gente quer saber quem... É importante saber quem é, né? O perfil da pessoa. Mas aí você fala muito, eu fui em tal lugar, olha o que eu gosto de comer, olha quem é meu filho. E aí tem uma hora que você não sabe por que o seu conteúdo não vai para frente. Isso também funciona, essa lógica que eu estou falando, funciona também para grandes mandatários. É porque você não fala das pessoas. Aí tem nomes que surpreendem, toda campanha tem isso, nomes que surpreendem, né? Porque a pessoa chegou falando dos outros. Então, quando eu rolo ali a minha telinha, eu falo, cara, esse conteúdo é para mim. Nossa, eu me identifiquei. Realmente, eu já passei por isso. Para mim, esse é um conteúdo altamente elaborado. É um conteúdo que quem bateu o olho ficou com vontade de ficar porque se sentiu representado. Isso pode ser planejado ou isso? Porque eu vejo que às vezes acontece de forma orgânica, isso já está dentro da pessoa, quando ela tem um carisma, quando ela tem um jeito de ser, todo mundo se encanta. Tem gente que é assim, tem uma luz própria, tem uma luz diferente, que naturalmente isso acontece, né? Mas às vezes a pessoa não é tão desinibida, ela pode ter até várias boas ideias, ela pode ser uma pessoa que consegue fazer parte de bons grupos, mas ela é tímida. Isso tem como planejar esse trato com as redes sociais? O que eu vou fazer? Eu preciso ficar também escravo disso? É obrigatório postar todos os dias, de manhã, de tarde e de noite? Não, não é obrigatório. Até porque essa lógica de que postar todos os dias, 3 vezes por dia, era uma lógica que... Essas lógicas elas vão mudando conforme o algoritmo vai mudando também. A própria forma da máquina funcionar muda de acordo com o comportamento das pessoas. Então, é por isso que eu nem me apego muito.
Ah, tem um horário que é muito bom. Ele vai ficar bom um tempo. Depois ele não vai ser mais bom. Outra coisa vai ser melhor. Outro horário vai ser melhor, porque isso vai mudando conforme o comportamento das pessoas. As pessoas mudaram os seus horários de acessar redes sociais com a pandemia, por exemplo. E elas também mudaram o tipo de conteúdo. E aí as redes também mudaram automaticamente. Então, são inteligências que funcionam dessa maneira, de acordo com o comportamento. Se você tem dificuldade de fazer vídeos elaborados, primeira coisa, procure uma referência. Eu gosto do jeito que essa mulher aqui fala. Eu acredito que esse jeito não é um sonho para mim, não é uma coisa distante, mas é algo que eu acho que se assemelha ao que eu posso chegar. Né? O tom de voz dela parece. Essas propostas faz sentido para mim. Eu vou ouvir. Essa repetição é muito importante. Antes de fazer qualquer tipo de conteúdo para qualquer pessoa, eu ouço muito. Pode ser um trabalho simples, pode ser um trabalho muito elaborado. Antes de escrever qualquer... Vamos fazer a matriz? Fazer uma matriz de conteúdo, para mim, é uma coisa relativamente fácil. E ela é muito importante. Tanto para um mandato quanto para uma campanha. Muito importante. Ela vai direcionar todos os profissionais envolvidos. Mas eu não faço nada antes de ouvir. Tem entrevista? Tem, vou ouvir. É antiga, então eu quero ouvir. É nova, aí eu quero ouvir para saber se a pessoa evoluiu. Como que fala? E como que começa? Começa com oi, pessoal? Oi, gente? Ou começa travado? Como que começa? Então, você vai ouvindo para que tudo esteja integrado. Para o que você escreve tem a ver com o que você fala, tem a ver com o seu tom de voz, tem a ver com o jeito que você mexe as suas mãos, com as suas crenças, com os seus valores. E o seu público vai abraçar isso, porque tudo encaixa, tudo é de verdade. Se você pegar uma referência muito, muito longe, muito distante do que você é e quiser imitar, vai ficar forçado. Então, se você tem dificuldade, tenta fazer vídeo uma vez por semana. Gravou, não ficou legal, não está sentindo bem? Coloca uma foto. Deixa ele guardado lá. Aí amanhã você tenta de novo. Não, mas eu tenho dificuldade. Eu já tive um cliente assim, muito experiente, ele falava assim, eu tenho dificuldade de fazer vídeo selfie. Não, muitas pessoas têm. Eu tenho dificuldade. Pois é. Aí sabe o que eu fazia? Eu falava, então a gente vai fazer assim. Mas o cara viajava muito, não tinha como ter uma pessoa 24 horas para segurar o celular para ele. Né? Vamos fazer o seguinte. Ele fazia, aí eu ficava segurando. Mas eu falava, você coloca o dedo aqui no meu dedo só para fazer de conta que é você. Aí a pessoa ia olhando o resultado. Daqui a pouco estava fazendo só. Nossa, daqui a pouco virou um senhor produtor de conteúdo, do próprio conteúdo, onde estava fazendo selfie. Você vê como evolui? Então, alguns vídeos você pode não colocar no ar. Não gostei, estou inseguro. Amanhã faz de novo. Mas o importante é fazer. Porque se você esperar a perfeição, vai acontecer uma coisa que é muito frustrante. Você vai assistir pessoas que fazem, que não ficou perfeito, que vai para o ar, e o pessoal vai comentar, e daqui a pouco vai fazer melhor, e você vai assistir pessoas crescendo, fazendo algo imperfeito, mas com autenticidade, com insistência, com persistência, e você não fez nada. Então tem que ir fazendo. Coloca foto, coloca um vídeo que te representa. A pessoa que quer ser candidata, costureira, ela já começa a falar de política agora, se posiciona, eu estou do lado da direita, do lado da esquerda, como que é isso? Olha, tem uma coisa que a gente chama funil de conteúdo. Lembra muito o funil de vendas. E um funil, ele realmente é no formato de funil. E aí você pensa que um funil é assim, você sabe disso, você é fera. Aí aqui é um conteúdo maior, de maior volume, a gente chama de conteúdo de atração. Desse conteúdo de atração, a gente entende que as pessoas nas redes sociais não querem saber agora que você é candidato para 2024. Não, mas é algo muito importante para mim, para você. Mas para as pessoas ainda não. Então, você vai fazer um conteúdo mais sólido, mais de atração, para as pessoas te conhecerem. Aí você vai mostrar os grupos que você frequenta, você vai mostrar as coisas que são importantes para você, você vai fazer algumas reflexões sobre isso, você vai pegar pessoas da internet que compartilham das mesmas ideias, aí você coloca no seu stories, você compartilha um Reels, aí você pergunta para as pessoas o que você acha sobre isso. Eu achei esse vídeo interessante, o que você acha? Você está vendo que você está atraindo as pessoas? Atraindo quem pensa parecido.
É bacana, então, fazer comentários de notícias. Você faz comentários ali, então quem passa tá vendo. Ou sobre a própria cidade. Você vai trabalhar, olha, a luz aqui a gente paga alta taxa, mas tá faltando luz aqui na minha rua, alguma coisa nesse sentido. E aí na sua rua, como é que tá? Aí você também é desse bairro? Aí você começa a fidelizar essas pessoas. Aí você começa a fidelizar essas pessoas. É o meio do funil. Uhum. Retenção. Você retém. Se você concorda com isso, vai lá pro meu grupo do WhatsApp, vamos trocar ideia. Aí você vai fidelizar. E o que eu falo no grupo do WhatsApp? Pois é. Aí você vai fidelizar ali nas redes sociais também o seu conteúdo de retenção. Você vai reter. Agora, esse conteúdo é para quem realmente pensa mais parecido com você. Agora, a gente não tem tantas gracinhas, a gente já é um pouco mais sério, você já dá um pouco mais de opinião. Você um pouco mais sólido. Aí você já pode também construir seus grupos a partir daí. Você coloca no grupo do WhatsApp, se você tem familiaridade com o Telegram, coloca no grupo do Telegram. A gente já vai chegar nos grupos. Quando você chegar no fundo do funil, você já está perto da campanha. O fundo é quando você faz a venda do produto. Para nós, o fundo do funil é o voto. Nosso lucro é o voto. Uhum. Então, ali, você entende que a pessoa chegou atraída, depois ela foi retida e depois ela chegou preparada. O vendedor vai te falar assim, chegou preparado para a compra. Nós falamos, está preparado para votar. Já ficou. Não deixou de te seguir, foi para o grupo, continuou comentando, ficou por ali, olha seus stories. Então, você vê que a probabilidade de chegar um cara de fora pedindo voto e você pedindo voto, que fez tudo isso, a pessoa passou pelo funil, a probabilidade dela votar em você é muito maior. Ou seja, tem que estabelecer um relacionamento. Um relacionamento. Você não vai ficar pedindo voto agora. E eu já estou assistindo isso, sabe? Já estou assistindo isso. Pessoas que acabaram de passar pela campanha e já estão, gente, 2024, calma, as pessoas não estão pensando nisso agora. Não dá. É muita coisa acontecendo no país. Outras coisas estão acontecendo. Fique de olho no que está acontecendo agora. Quando você for o assunto, vai dar certinho para você encaixar o seu conteúdo e pedir seu voto. Mas agora não. Eu acho uma furada. Você pula muitas etapas e você perde fôlego. Lá no grupo do WhatsApp, você vai colocar conteúdos específicos, conteúdos que são para aquele grupo, que é de interesse daquele grupo. Pede a opinião das pessoas. Como é que está aí na sua rua? Como está na sua casa? Você fez um post lá no Instagram? Coloca lá o link. Gente, fiz um post novo. Gostaria que você deixasse sua opinião lá. Que essas pessoas já passaram pelo funil de interesse. O barato é a gente despertar nas pessoas interesse, de que nós estamos falando sobre elas. Essa é a mágica da coisa. Tem muita gente que tem usado ferramenta de tráfego, que é aquele impulsionamento, né? Impulsionamento de posts. Será que a gente já começa, que você indica que a pessoa já começa, quem tem condição, sei lá, R$50, R$100, não precisa muita coisa, mas já começar a fazer algo do tipo agora, ou é melhor esperar um crescimento orgânico? Como que é o melhor comportamento para a gente fazer? Olha, eu gosto muito dessa ferramenta poderosa que é o tráfego. É muito legal, é muito importante. Você tem um conteúdo legal que você acha assim, vou colocar esse conteúdo no meu bairro. Eu vou direcionar para a minha cidade. Eu quero esse conteúdo assim, eu queria que a cidade visse. Esse conteúdo realmente é para todo mundo? É legal para você? Não é um conteúdo de atração, esse conteúdo leve que a gente está falando, que é despretensioso, só para atrair quem está chegando. É um conteúdo mais sólido? Passa a tua mensagem? Impulsiona. Aí você vai intensificando isso conforme você puder. É muito interessante. É uma estratégia poderosa. É uma estratégia, assim, 2022 foi recorde, né, desse tipo de uso dessa ferramenta. Foi tanto na pré-campanha quanto na campanha. Tem um poder grande. Mas eu não aconselho ficar usando esse tipo de ferramenta para qualquer tipo de conteúdo. Porque pode mostrar, inclusive, que você não tem ainda o que dizer. Uhum. Então, eu acho que o orgânico também tem a sua mensagem. As pessoas quase não falam mais isso. Eu acho que o orgânico te direciona, inclusive, sobre como você deve usar o tráfego pago.
Porque aí aqueles que são mais curtidos, aqueles que têm maior engajamento, você já está meio que fazendo uma qualitativa, sabendo o que as pessoas gostam mais, né? O que as pessoas gostam mais? O que elas falam mais espontaneamente? E a máquina me vê como? O algoritmo me vê como? Essa plataforma ela está entregando para quem? Aí, quem te fala isso é o orgânico. Mas para o público que você quer alcançar, um público que ainda não te segue, um público maior, você tem que usar o impulsionamento. E organicamente, como é que eu consigo atingir pessoas que não me seguem, mas que eu quero que me sigam? Aquelas pessoas que são da minha cidade, que pensam igual a mim. Tem algum tipo de macete, algum truque para a gente trabalhar? Eu gosto muito de... No interior, já tive a oportunidade de fazer campanha no interior e gosto muito. Os grupos físicos são muito importantes. No Facebook... As pessoas falam que o Facebook já não tem tanto valor, que o Instagram fala bem mais. Gente, no interior, o Facebook é fogo na roupa. Tem os grupos lá da cidade, meu filho, que a pessoa está com dor de cabeça, a gente está sabendo no grupo. Se tem uma casa para alugar, está sabendo no grupo. Se hoje o postinho não abriu, o prefeito é queimado lá no grupo. Então, vai nesses grupos, participa, comenta, faz um post, faz comentário. Olha, gente, e eu, inclusive, fiz um post sobre isso ontem, justamente sobre esse assunto. Duvido se o povo não vai lá olhar, minha filha. A curiosidade do povo é desse jeito. A gente tem que usar ela a nosso favor. Vai. Olha, eu fiz um post sobre esse negócio ontem. Coloca no WhatsApp. Manda o link. Olha, faz um comentário lá. A sua opinião é importante. Não é faz um comentário para me ajudar. É faz um comentário porque a sua opinião é importante. E aí você vai... construindo. Você vai construindo. Gente, todo mundo faz, tá? Quem cresce faz assim. Não pense que você está fazendo isso. Eu estou errada porque eu não tenho dinheiro para investir. Não. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Candidato dedicado que quer ganhar, que quer vencer, ele faz. Ele manda para os colegas, ele manda nos grupos, ele participa do grupo de carro, aí ele coloca uma coisinha lá. Eu achei legal. Não fica pedindo voto, não fica pedindo só atenção. Dá atenção para as pessoas. Vai num grupo, vai numa reunião importante sobre a cidade. Tem uma comunidade lá que tem, olha, aqui é o grupo da escola. Você faz parte? Nós vamos fazer uma reforma na escola. Você faz parte? Gente, eu vou colocar isso aqui lá no meu Instagram. Vamos fazer aqui um vídeo junto? Pega carona, meu filho. O que você acha aqui? Faz um vídeo comigo. Mostra o que nós fizemos juntos aqui. O senso de comunidade, ele é fortíssimo. E isso se repete nas plataformas de tecnologia também. Isso vale tanto para o online como para o offline? Tanto online quanto offline. Tanto quanto offline. Eu tive, assim, candidatos vencedores que pediram, em 2020, que pediram voto de porta em porta. Não posso entrar, mas eu estou aqui na sua porta. Por quê? Porque ele não tinha um valor significativo para impulsionar. O que ele tinha, ele impulsionava. Mas ele passou lá e ganhou. Então, às vezes, a gente fantasia que essas estratégias elas têm que ser hiper elaboradas e muito caras. E tem muita gente que faz mandato assim. Vai nos grupos, vai por fora ali, vai nos grupos. E aí isso reflete nas redes. Eu acho mais fácil assim, mais seguro, mais sólido do que o oposto. Quando você é construído só nas redes, depois você pode ter problema. Você não vai conseguir manter. Eu costumo dizer que as redes são um reflexo da sua vida, né? Porque você vai chegar nas redes sociais e vai fingir, vai criar um personagem. Todo mundo na cidade conhece. Ou se não conhece, então tem alguma coisa errada. Não dá para candidatar, né? Porque se você é uma pessoa extremamente desconhecida, novato, cheguei aqui agora, ninguém sabe quem eu sou, muito difícil conquistar um mandato nesse sentido. Mas se você já é conhecido, você já tem uma fama na cidade, vai lá na rede social e coloca uma imagem totalmente diferente do que todo mundo conhece, não vai bater, né? Não vai combinar, né? Não vai bater. E vai ficar estranho, você vai ser cobrado por isso, entendeu? Você não consegue manter. Você não consegue manter. Porque às vezes a gente fala de redes sociais, a gente pensa em nível Brasil, né? Coisas grandes. Mas numa cidade ali, por exemplo, você vai numa cidade igual Nova Glória, tem 3.000 eleitores. Todo mundo te conhece. E tá todo mundo conectado, viu? Tá todo mundo conectado. As pessoas fantasiam que no interior rede social não tem força. Gente, tem demais. Todo mundo tá no Facebook, todo mundo tem WhatsApp e olha, e o pessoal de mais idade olha também.
Não, olha, todo mundo, participa, tá todo mundo assim, conectado. Principalmente o WhatsApp. Às vezes o grupo não são grupos de fidelidade a uma pessoa, são grupos de interação. da comunidade, da interação. O pessoal do Bolsonaro descobriu isso muito, muito rápido, né? Que conquistou a campanha passada nesse sentido. Essa campanha também nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? Que eu quero te ouvir. Também teve um movimento muito forte, mas eu percebo assim, por exemplo, o que antes acontecia potencializado ali nas calçadas, que as pessoas colocavam as cadeiras na calçada, a comadre conversava com a outra, já rolava aquela fofoca, era só 6 horas da tarde. Agora é o tempo inteiro no WhatsApp. Né? Mas você vê que a gente tem que frear também esse sentimento de que tudo é muito tecnológico, portanto é individual. Não se trata do mesmo senso de coletividade. Se você pega esse sentimento, você entende isso, que é o senso do coletivo, das comunidades, de grupos, você já andou meio caminho. Então, o interessante é a pessoa se colocar, se apresentar, e essa conversão, né? Como que eu vou tornar isso em voto? Seria, então, trazer para uma conversa mais próxima, que seria a do WhatsApp e do Telegram. Uma conversa mais próxima, constante, uma análise da cidade. Eu sempre falo que eu tenho um treinamento para assessores que eu chamo de conteúdo infinito. É um sofrimento para quem faz conteúdo político, assim, mas o que eu posto? Para não ficar chato, né? Que ninguém entra no Instagram para olhar o político. Sábado à tarde eu vou já olhar o que os vereadores estão fazendo. Não faz isso, né? Ninguém faz. O que tem na sessão hoje? Estou ansioso para assistir a sessão da Câmara ao vivo. Né? Eu quero ver aqui na TV Alegre o que está passando, gente. Não tem isso. Então, a gente usa plataformas que as pessoas entram para outras coisas, para passar tempo, para se divertir, para entretenimento, e a gente está ali, oferecendo o nosso conteúdo. Então, ele tem que ser pensado dessa maneira. Ok. Quando nós estamos... Além disso, existem dados concretos que mostram que conteúdo político ele é naturalmente freado pelo algoritmo. Ele não é entregue organicamente. Tem um tipo de conteúdo que, em setembro do ano passado, ele foi também comprovadamente apresentado como um conteúdo que é mais entregue, um conteúdo que sai na frente. É o conteúdo do político que tem a ver com violência, que tem a ver com agressão. É o político que está ali e ele posta que o fulano... Você deve conhecer aí, ó, quem está assistindo na sua cidade, quem está assistindo em qualquer lugar, você sabe. Que tem aquele candidato ou aquele deputado, aquele vereador, que posta. Nem todos os que são da área da segurança fazem isso, mas alguns fazem. O cara passa o dia postando que o cara foi atropelado e o outro fugiu, que o cachorro foi morto a paulada, a covarde. Nem tem narrativa. Olha só esse covarde. Ninguém sabe se foi pego, o que deu. Porque aquele conteúdo, ele choca e ele chama atenção. Ele causa uma curiosidade muito grande. Ele mexe com a natureza humana. Então, esse conteúdo ele é entregue de uma forma mais agressiva. Não é por causa disso que você vai fazer esse conteúdo, pelo amor de Deus. Né? Nós sabemos que não é assim. Principalmente se não combinar com você. Por favor, isso, se tiver a ver, beleza. Se não tem a ver, por favor, não vá se sentir seduzido e fazer só porque o algoritmo entrega. Mas, então, pense que nós estamos ali usando o playground, que é usado para outras coisas, mas a gente está ali para entregar conteúdo político. Não, e tem um outro detalhe aí que eu quero fazer uma consideração. Por exemplo, aqui em Goiás nós tivemos uma situação de um deputado que é delegado e ele era o rei das redes sociais, porque tinha muitos seguidores. E ele só posta até hoje, né? Esse tipo de situação. Fulano foi morto. Pá, mostra o cara lá sendo assassinado, o cara na câmera... teve atropelamento e tal, não sei de quê. Mais um CPF cancelado. Mais um CPF cancelado. Só que quando aí ele foi ser candidato a prefeito de Goiânia, tinha lá 600 mil seguidores no Instagram. Só que a gente fazia uma análise dos seguidores, era tudo de fora. E além dos indianos, que muita gente compra, né? Tem. Ainda tem a questão os seguidores são de fora, o cara é lá do Maranhão, ele não vota aqui. Mas ele fica lá. Pois é, por quê? Porque ele tem interesse naquele tipo de conteúdo, gosta, só que ele não converte. O tipo de conversão é muito pequeno. Então, o que eu estou querendo dizer? Às vezes a pessoa tem muitos seguidores, mas não tem voto. Não tem voto. Porque é aí que eu te falo do funil.
A pessoa para na metade do funil e fica lá, ela não consegue converter, ela não faz a venda. Por quê? A pessoa que segue é de outro lugar, a pessoa que comenta não está nem aí para você, às vezes vê o vídeo, nem lembra que foi você que postou. Que acontece isso. Você olha o vídeo, nossa, que horror. Nem lembra que foi o Evandro Não que postou. associa a pessoa, Não vai né? associar, porque é um conteúdo difícil de associar, não tem nada de você ali. Não tem nada. E aí aquilo vai. Isso tem a ver também, assim, com gente que copia conteúdo do outro, né? E isso vicia muito. Um desafio do assessor, ou do produtor de conteúdo, ou da empresa de comunicação política é esse. É um desafio grande. Isso vicia. O mandatário olha aquilo ali e fala assim, cara, eu tô bombando. Só que ele não entendeu que aquilo é vazio. É só confete, não tem significativo. Não é algo significativo. Quando ele tentar transformar aquilo em volta, ele não tem nada. Aí ele vê que é uma cortina de fumaça. Então, é muito... Por isso que eu te falo que eu acredito muito na estratégia humana. Naquela de formiguinha mesmo, de você ir construindo, construir até você ter algo sólido para mostrar. Porque se você for nessa onda de rede social, de eu vou colocar, poxa, deu muita curtida, deu muita visualização, pô, acertei. Nem sempre. Às vezes você vai ficar só na visualização. Você não vai evoluir. Às vezes tem muita gente que viu ali, mas você nem sabe que viu, né? Que não fica registrado. Não viu, não lembra de você, você não passou nada, nenhuma mensagem para aquela pessoa. E aí você fica investindo nisso, tempo, profissionais, você investe numa estrutura e quando você precisar do voto você não tem. Mas você tem muita visualização. Então, assim, você vê que essa era dos influencers também altera um pouco a percepção do que é sucesso? É porque eu conheço influencers, por exemplo, que tem um monte de seguidor comprado lá da Índia. Não tem um número grande, é significativo. Assim, a pessoa tem 50 mil seguidores. Aí ela faz um post e tem 100 curtidas. A conta não bate. Teve até uma análise que foi feita que eu achei muito interessante de uma influencer de fora, não é aqui do Brasil, e ela tinha, assim, 10 milhões de seguidores. Aí ela foi contratada para fazer uma campanha de uma empresa que vendia camisetas. E ela fez posts e fez stories, ela conseguiu vender 32 camisetas. Pronto, é o que eu quero falar. A venda para nós não é o voto? Quando a gente está falando em funil, lógico, que são naturezas diferentes, mas o nosso conteúdo ele é baseado assim. Porque você está vendendo sua ideia. Você está vendendo uma proposta. Uma proposta de um cargo público. Você está vendendo seu currículo. Então, você vai concorrer para uma vaga importante. E aí, se você tem muitos seguidores, se você cai nessa sedução de colocar conteúdos que não tem muito a ver com você, mas que dão muitas curtidas, que podem dar alguns comentários desassociados, aleatórios. Chega na hora da venda, você não tem venda. Aí eu te falo, para quê? Você entende que não é uma construção real. É a mesma coisa da pessoa... Está se enganando, né? É a mesma coisa, a pessoa constrói uma proposta. Vamos construir juntos. Eu sou homem, tenho 40 anos, sou pai de família e sou muito católico ou muito evangélico. Essa é a minha proposta como pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Ainda não fui para a proposta política. As minhas propostas políticas estão alinhadas com esse perfil. Você imagina eu seguir esse cara por 6 meses e, de repente, eu estou ali sábado à noite, eu vou nos stories, ele está bebendo e tomando cerveja, comendo churrasco. Na farra. E no modão torando. Tem algum problema dele estar com o modão torando? Pelo contrário, é regional, eu gosto muito, inclusive, adoro. Ele está com churrasco ali, no churrasco com a família, com um amigo? Tem não. Uma cervejinha faz dele um criminoso? Não faz. Mas está alinhado com a proposta dele como pessoa e como político? Não está. Você entende que fica completamente desconectado? Nós tivemos um caso, só para contextualizar, já que vai ser colocado na semana que vem, mas tivemos um caso dos jogadores na Copa que foram para um restaurante e comeram uma carne com banhada a ouro, né? O cara jogava o ouro em cima. Isso repercutiu de uma forma gigantesca, né? Porque todo mundo falou, gente, mas o cara tá lá para jogar. Por que ele tá indo para farra desse jeito, comendo carne com ouro, né? Então, muitos jornalistas criticaram e tal.
Sim, na minha opinião, por exemplo, pela observação que a gente faz, é que eles têm os momentos de folga, a família tá lá, o cara tem dinheiro, ele vai lá, não sei, que dia que ele vai no Catar de novo, né? Talvez é o momento dele viver uma experiência. Qual foi o problema naquele sentido? Principalmente que são pessoas públicas, deixar filmar e entrar nas redes sociais. E sem contexto. E sem contexto. Então, da mesma forma, eu tenho uma linha, que é uma linha religiosa, que é uma linha que tem um pensamento cristão. Não tem problema nenhum eu fazer uma confraternização, eu tomar uma cerveja, mas é ideal postar isso, né? Isso deve ser comunicado. Isso mesmo. Por quê? Porque pode ser que faça uma desassociação tão grande da proposta que você está oferecendo que a pessoa entre em dúvida se aquilo é real. A proposta desse cara é real? Quem conhece o cara sabe que é. Pode ser. Pode também não ser. Mas sabe que faz sentido. Mas sem contexto, você acaba se traindo. É aí que entra um profissional. Um profissional de alta performance da comunicação política, ele tem que dizer muito não. Eu já passei, assim, horas dizendo não. De um domingo, muito ruim você pegar uma autoridade. Vamos falar a verdade aqui. Você pegar um prefeito, um deputado estadual, uma autoridade, você ficar falando, não vou postar isso. Não dá. Não, mas pode colocar. Não, mas eu não quero, não vou colocar. Não, mas não tem problema não. Pode colocar. Não, eu não vou colocar. Vai fazer mal, não vai ser legal. Ixi, já tive muito. Você já teve essas confusões? Já. Eu já cheguei ao ponto de dizer assim, não, então o senhor posta, mas eu não vou postar. Porque aí depois que der problema, você vai falar, a massa que fez. Aí eu não vou postar. Não, menina, pode colocar, eu me garanto. Não garante, que você está fazendo coisa errada, então não se garante. Domingo, gente, isso já aconteceu muito comigo. Muito. Então você tem que saber dizer não. Mas não é que tem algum problema. Não precisa ser crime, mas basta não ser bom. Não é bom para nós. Para você ter um desgaste, você tem que ter um lado positivo muito maior do que o desgaste. Porque tem tema na política que é assim. Você já entra você sabendo que vai apanhar. Mas o lado positivo da construção é importante. O posicionamento é importante naquele momento. Aí tudo bem, a gente calcula os desgastes. Mas desgaste à toa, por conteúdo bobo, porque você está viciado em ficar postando. É tão fácil postar que você começa a fazer, quando você vê que não está fazendo besteira. É verdade. Eu queria que a gente já começasse a falar de alguns casos. Por exemplo, a gente vê casos de youtubers, de influencers, político mesmo, que constrói e consegue formar uma base eleitoral, uma multidão de pessoas. Estava pesquisando aqui, porque eu tinha esquecido o nome. Por exemplo, nós tivemos um caso muito interessante, que é aquele vereador do Rio de Janeiro, que foi cassado, Gabriel Monteiro. O cara é um fenômeno nas redes sociais, ele era policial militar, e ele começou a questionar o sistema, questionar um monte de coisa, foi expulso da corporação, mas ele ganhou uma popularidade. Grande. Porque ele estava contra a polícia, em pleno Rio de Janeiro, mas se colocando como uma pessoa justiceira, que ele fazia justiça com as próprias mãos. Foi eleito com uma quantidade muito expressiva de votos para vereador. Mas, assim, até aí tudo bem, construiu uma narrativa, fez tudo certinho. O que eu fiquei mais preocupado, assim, ele foi cassado com um monte de acusações fortíssimas, falando contra, mas na eleição seguinte ele conseguiu eleger o pai e a irmã. Ele elegeu um deputado federal e a irmã deputado estadual. Como é que a gente explica isso do ponto de vista de posicionamento na internet, esses grandes fenômenos que a gente vê? O vereador, o deputado federal, que era vereador, né? Agora o Nicolas, lá em Minas Gerais, foi eleito o deputado federal mais votado. Essa polarização, esse extremismo, esse jeito de ser, isso é algo que vai continuar? Você acha que é uma tendência que vai continuar aí nas redes? Que quem está entrando agora, quer se candidatar a vereador, com essa contundência, claro que a gente não vai fazer igual, não vai. Isso vale a pena ou não? Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, eu acredito que todo período histórico muito rígido em relação à polarização gera períodos históricos do oposto. Eu acho que ninguém aguenta essa pauleira muito tempo. Porque começam a surgir grupos, eles vão se fortalecendo, de quem vai ficando de saco cheio disso.
Entende? Só de nós estarmos falando sobre isso, em outros lugares estarem falando sobre isso, já mostra o quanto as pessoas estão preocupadas com isso. 2018 foi um ano que nós pensamos nisso, mas foi um ano de mudanças, de transformação. Muitas narrativas de 2018 não funcionaram para 2022, né? E muitas narrativas de 2018 não se consolidaram em 2020, que as campanhas de 2020 foram feitas em plena pandemia. Muitas atitudes da pandemia geraram resultados diferentes em 2022. Então, eu acho que a gente tem que ir acompanhando o que as pessoas estão falando. Porque tem o seguinte, os polos, eles têm uma característica. Eles são muito barulhentos. Então, às vezes, a gente fica com a impressão que quem está entre os polos é pouca gente. Que as pessoas que preferem as amenidades, né, e os confrontos e conflitos em momentos oportunos, elas são poucas, porque os polos são muito barulhentos. Essa é a característica da polarização. Mas eu acredito, sim. Eu vejo que sempre há as campanhas que são ponderadas, sempre há as campanhas que têm propostas, que focam nas propostas. Mas vai haver uma continuidade? Você vê uma tendência para isso? Eu acredito que isso vai dar uma baixada. Eu acredito. Eu acredito que, em especial, esse segundo turno desgastou muito as pessoas. Eu estou percebendo o seguinte. A gente ouvia muito sobre até o desgaste emocional. Assim, e eu vejo muita gente falando sobre isso. Você sabe que eu fico impressionada, assim, de pessoas falando assim, nossa, Márcia, eu fico tão preocupada com esse negócio, menina, do Bolsonaro e Lula, que eu não estou nem dormindo. Olha só como as pessoas estão abaladas. Você vê? Porque é uma coisa ideológica tão ferina, tão intensa, que isso vai gerando com o passar do tempo. Por que não pode durar muito? Porque realmente vai desestruturando as pessoas. Vai mexendo no emocional das pessoas. Mas eu percebo assim, só para fazer um contraponto, né? Que não é de interesse das pessoas, dos polarizados aí, de deixar morrer, né? Por exemplo, claro que não. O pessoal do Bolsonaro perdeu a eleição, mas eles não querem deixar morrer, mesmo que fica lá na frente do quartel, meia dúzia de pessoas lá querendo falar com extraterrestre, um monte de coisa, mas assim, eles não saem de lá, celebra culto. Esses dias eu passei perto do quartel ali aqui na cidade, eu fiquei impressionado, tem um palco grande montado, um monte de gente lá balançando a bandeira, tal, e assim, levado para uma narrativa que a rede social influencia bastante, porque muito. Todas as ordens, né, de comando, elas vêm pelo WhatsApp. Vem. Não sabe nem da onde vem nem para onde vai, mas elas vêm pelo WhatsApp. E como eu comprei aquela narrativa, eu comprei aquela ideia, a pessoa comprou, ela falou, não, então isso aqui é verdade, isso aqui é para nós, o exército vai intervir mesmo, então eu vou ficar aqui até que dia e tal. O Lula não vai tomar posse, então, olha lá, passou um helicóptero, significa então que o exército vai entrar em cena. Então, assim, a gente vê uns delírios, uns distúrbios muito preocupantes. A política sempre fez parte das pessoas, principalmente no interior. Sempre foi guerra, né? O interior é guerra. Nossa, mesmo. No interior é muita paixão. É muito visceral. Só que agora eu percebi que o Brasil se tornou uma cidade do interior, sim, de uma maneira geral. Tanto que nessa eleição passada a gente teve uma dificuldade de fazer campanha para os proporcionais, porque todo mundo só falava sobre os presidentes. Muitos governadores se reelegeram porque não foi nem aberto o debate. As pessoas não queriam debater sobre o governador, não queriam debater sobre deputados federais, sobre deputados estaduais. Muito pelo contrário. Quem está de qual lado? Se o deputado federal está do lado do Bolsonaro, eu vou votar nele. Se o deputado federal está do lado do Lula, eu vou votar nele. E aí a gente perdeu o debate das ideias. A gente só foi para o lado da polarização. Eu sei disso porque eu passei por uma situação nesse sentido, né? De trabalhar com pessoas que tinham um posicionamento um pouco mais centrado, uma pessoa que era desvinculado dos polos e sofreram muito, né? Perdeu a eleição, perdeu o voto. Então, essa narrativa eles não querem deixar morrer. Então, eu concordo com você que tem muita gente de saco cheio. Mas quando chegar lá, 2024, será que isso não volta à tona? Os comunistas que querem dominar, contra os fascistas que querem trabalhar. Como é que isso vai acontecer também nas cidades, em nível de município, ali na
naquela pontinha lá, isso também será uma narrativa importante? Eu acredito que sim, ainda mais no interior, sim. Porque as pessoas são muito fiéis. São muito fiéis. Eu, quando fiz campanha no interior, eu ouvia as pessoas falando assim, poxa, eu gostava demais do fulano, mas eu voto há 15 anos em tal partido. Isso, nas cidades grandes, você já vê bem menos. A pessoa vota mais no candidato. Mas de dizer assim, vou ter que votar... Agora eu estou confuso, porque eu gostava do fulano, mas ele saiu do partido. E esse tal partido eu voto há 15 anos, há 20 anos. Então, eles são mais, assim, eu vou usar o termo bairristas nesse sentido. Quer dizer, não, tá aqui, ó. Eu votava assim, meu pai votava assim. E os polos, eles têm essa característica eles vão criando narrativas fortíssimas, sempre são as narrativas mais fortes. E elas sempre vão dar para as pessoas essa impressão, que realmente não existe outra possibilidade. E aí acontece assim, muitas pessoas votam não no candidato, mas votam no candidato porque eu não quero o outro. Então, na minha cabeça, o que criam a narrativa forte que faz com que isso aconteça? Esses fenômenos. Não, se eu não quero o fulano, tem que ser o ciclano. Aí o polo se fez assim. Não existem 4 possibilidades, não existem 3 boas possibilidades, só existem 2. Então, às vezes, eu nem me identifico tanto. Eu nem sou tão radical a ponto de ir para a porta do quartel e ficar lá 30 dias. Não sou tanto. Mas como eu estou aqui no meio e eu não tenho outra possibilidade, se eu não quero o fulano, então eu vou no ciclano. E é assim que essas coisas acontecem. O importante é a gente saber como lidar com isso. Usar isso a nosso favor. Sempre usar isso a favor dos nossos clientes. Você vai vincular a sua imagem? Vou. Mas eu não quero vincular a minha imagem de forma radical. Não, então você vincula a sua imagem, porque realmente as pessoas não gostam de quem não tem posicionamento. Se você não se posiciona, eu não sei o que você quer. Aí, se eu não sei o que você quer, o que você pensa, não adianta você me mostrar propostas que pode ser que nem venha se tornar realidade. Eu quero saber como você pensa. E em relação à família, você pensa como? E ao aborto, você pensa como? E em relação a cotas, como é que você pensa? Aí a gente entra na parte ideológica. E os polos, realmente, eles são mais claros em relação a isso. É preto no branco. Quando você fica muito pendurado, porque você não quer perder grupos, aí você fica sem grupo nenhum. Então, por isso que se posicionar é importante. Então, é importante também, na hora de se colocar, de se apresentar nas redes sociais, ter um posicionamento. Ter um posicionamento, para as pessoas saberem, porque senão você não vai conseguir identificar seus públicos. Quem se identifica comigo? Não, quem se identifica comigo são as pessoas que têm esse posicionamento aqui. Um posicionamento de centro-esquerda, de esquerda, que pensam dessa maneira. Então, é esse público que eu quero falar. Dentro desse público, existem outros públicos, que é onde também muita gente se dá bem. Não, mas eu não... O fulano, o Nicolas, você usou o Nicolas e é um perfil que eu acho interessantíssimo. Todo mundo da comunicação estuda sobre isso. Ele tem um público muito claro. Né? Ele está lá na extrema. Mas tem um pessoal daqui também que a narrativa dele vai abraçando. Né? Porque ele é jovem, ele tem sonhos, ele tem projetos, ele usa a ironia, ele é rápido, ele é inteligente, ele sabe usar as ferramentas da internet a favor dele, aí ele vai abraçando aquelas pessoas também. Então, ele vai criando narrativas que eu posso dizer assim, confortavelmente, poxa, eu não sou 100% com o que ele está dizendo, mas eu sou 80%. 80% Nicolas se afasta muito de um outro de esquerda, que também tem um perfil semelhante, que é jovem, se dá bem da internet, só que já se afastou muito, 80% Nicolas. Então, assim, eu não sou 100%, mas sou 80%. Então, assim, de quem tem disponível, que eu acho que vai ganhar, eu vou no Nicolas. É assim que vai se construindo também. Nomes de esquerda, é assim que vai se construindo. Quando você cria essa narrativa de que para que você saia do outro polo, você tem que me escolher. E aí a gente vai para as intenções, para o instinto humano. Medo, paixão, insegurança, o desejo pela segurança. E aí todo mundo promete segurança, você vê? Você está inseguro com o outro, você está seguro comigo.
E aí as narrativas são feitas assim. Há um preço muito alto também. As pessoas ficam com muito medo. Você vê que essa campanha, em especial o segundo turno, foi uma campanha de muito medo, de muita insegurança. E eu queria que você falasse desse case. Nós estamos aqui em Goiás, né, para quem for assistir de fora, e aqui aconteceu uma situação muito inusitada, que foi um avalanche da última semana de campanha. Nessa campanha passada, a Márcia estava na equipe do senador eleito do Wilder, né? E ele estava em terceiro lugar nas pesquisas até 10 dias antes da campanha, em todas as pesquisas, e acabou se tornando vencedor do pleito, ganhou inclusive do ex-governador Marconi Perillo, que já tem uma base eleitoral consolidada, com mais de 30 anos de mandato, né? Juntando tudo. Como foi esse fenômeno? O que aconteceu na última semana que a gente não viu nem a placa do caminhão e, de repente, quando é fé, já foi e ganhou a eleição? Em primeiro lugar, o Wilder não tinha dúvida, né? Ele não trabalhava com dúvida. O Wilder é uma pessoa muito resignada. O Wilder, quando a gente pegou a história dele para contar a história dele, eu fiquei muito impressionada mesmo. Ele tem uma senhora história de vida. Começa daí. Nós contamos essa história de vida desde a pré-campanha, que eu tive a oportunidade de fazer do começo, né? Então, a gente organizou essa história de vida em eventos, tal, a narrativa completa. Aí, a primeira coisa, o goianiense, o goiano, ele se identifica com essa pessoa. Porque, poxa, eu também sou do interior. Eu também vim para cá. Nossa, o Wilder, até adolescente, ele morava na roça, não tinha nem energia. Pra você ter uma ideia. Ele morava em Taquaral. Aí o cara se torna, assim, um super empreendedor. O goiano não tem ideia como o Wilder é importante no cenário nacional como empreendedor, como empresário. Ele é um cara muito bem posicionado. Esse lado também, avaliando a imagem dele, era justamente isso o que a gente queria trazer. O outro lado, a pessoa. O estrategista da campanha dele foi o Marcelo Vitorino, e nós fizemos uma narrativa em cima da história dele, história real da vida dele, com elementos, detalhes, sabe? Sabe aqueles detalhes assim que fazem você pensar assim, eu já comi isso aí também na roça. Sabe, esses elementos? Isso é uma coisa sua. Você pode estar num polo, no outro, você pode ser quem você for. Qualquer lugar, qualquer posição política que você estiver. Se você souber contar a sua história de vida e as pessoas comprarem essa ideia, você já andou muito. Eu acredito muito nisso. Aí outra coisa, ele era um cara bem posicionado, ele era o candidato do Bolsonaro. Essa narrativa foi se fortalecendo e realmente se consolidou. O Bolsonaro veio para o lançamento da campanha dele. Então, o goiano é majoritariamente de direita. O Bolsonaro ganhou em Goiás. Então, essa pessoa foi realmente entendendo, esse eleitor do Bolsonaro, que o cara do Bolsonaro era o Wilder. Aí o Wilder marca mais um pouco. Em nenhum momento ele se importou com pesquisa. Nenhum momento. Ele falava, não me importo. Não, ele não importa. Não. Mas todo mundo que está Todo mundo importa. todo mundo importa. Todo mundo importa. Tanto é que no dia que ele ganhou, a primeira coisa que ele falou foi sobre as pesquisas. Ele, não, vamos seguir. Vamos. O Wilder nunca apareceu em primeiro lugar. Nunca apareceu. E foi firme. Não, mas eu percebo que houve um fenômeno da última semana. Eu quero esse pulo do gato aí. Pois é. O que aconteceu? Eu acho que eu não vou falar a última semana. Eu acho que eu vou falar os últimos 13 dias, sabe? Ele deu um segmento muito forte para o que a gente via que dava crescimento. Tem uma história do Wilder com a educação muito profunda em Goiás. Quando ele foi senador por 6 anos e meio, ele tinha uma verba para dar publicidade aos atos parlamentares. Ao invés dele usar, que eu, como comunicadora, ficava arrasada com essa informação, eu diria não 1000 vezes, ele falou, não, eu não quero usar, eu quero imprimir livros. Aí ele imprimia livros, que são os mais caros para o pessoal que fazia administração, contabilidade e direito. Então, o universitário que tinha dificuldades, que estudava com bolsa ou em faculdades públicas, podia
esse pessoal podia ir no gabinete dele, podia ir no escritório dele aqui e pegava esses livros de graça. Nós fizemos um trabalho de ativar a memória desse pessoal. Então, é gente formada, gente que já tem escritório, é gente que teve filho, né, que cresceu. Esse pessoal, naturalmente, pende para o lado dele. Então, na última semana, nos últimos 10 dias, ele cresceu nas pesquisas? Cresceu. Mas ele, em nenhum momento, nas pesquisas, foi apresentado como vencedor. Nenhum momento. Realmente, eu acredito que aquele número de quase 800 mil votos, ele foi construído. Pois é, mas você acha que as pesquisas estavam erradas? Eu acredito que sim. Eu acho que teve aí uma discrepância muito grande. Muito grande. Porque nós estamos falando de quase 30%. E o delegado e Marconi Perillo, que é um nome de grande respeito, em segundo lugar, com entre 17 e 18. Então, assim, isso foi desde o começo. Eu sei porque eu estava assim, ó, acho que cada pessoa que votava, eu estava acompanhando esse voto lá. Então, assim, ele ficou firme ali entre 29 e 30. Firme entre 29 e 30. Então, foi uma coisa que realmente não foi prevista por ninguém. Eu acho que teve o Goiás Pesquisas que, na reta final, disse que ele estava em primeiro lugar. Mas era assim, não era num número expressivo como foi. Pois é, para quem está de fora, quando todos os institutos de pesquisa dizem uma coisa e um diz o contrário, a gente fala, esse cara aqui está vendido. É exatamente o contrário, né? O pensamento de quem está de fora. Falar, esse aqui certeza, comprou para poder trabalhar em cima desses números. Mas assim, é claro que a gente não tem prova disso. Eu estou falando de papo de marqueteiro mesmo. Não, conversa de marqueteiro. Lógico. Mas olha aqui, nós temos 10 institutos de pesquisa e tem um só que está falando. Então isso aqui certeza, sempre vai dar fulano na frente, né? Mas a gente não de ninguém esperava. A mídia não esperava, os jornalistas não esperavam, os marqueteiros não esperavam. Foi uma surpresa total. Eu acredito que, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, houve uma ofensiva muito grande na última semana, principalmente nos grupos de WhatsApp, uma mobilização digital muito, muito ferrenha, batendo na questão do medo. Que foi a questão assim, olha, se a gente não eleger o Bolsonaro, se a gente não trabalhar por isso, o Lula vai ganhar. Porque, igual você falou, Goiás já estava direcionado, aqui foi um estado que o Bolsonaro ganhou com uma diferença muito grande. Então, essa ofensiva que houve na mobilização, porque assim, mesmo que o Ailton tentasse falar pessoalmente, ele não ia conseguir falar com todo mundo. Não. Então, essa mobilização e esses grupos se disseminaram de uma forma que falam, não, o candidato do Bolsonaro é ele, e então, se a gente votar no outro, a gente vai estar votando contra quem a gente acredita. Será que não foi uma coisa nesse sentido? Assim, o que eu fico de curiosidade se foi algo programado, olha, eu tenho cadastrado aqui 2.500 grupos de WhatsApp e eu mando para eles. Ou não, se foi uma rede que alimenta outra rede, como se fosse um grande marketing de rede, né? Uma grande rinodê, assim, do voto. Um rinodê do voto. Gostei, rinodê do voto. Essa rede, ela existe e ela é real e ela é benéfica para qualquer tipo de candidato. Foi lá o que nós falamos da costureira. Pois é, mas a equipe tinha controle sobre isso ou não? Nós tínhamos a consciência de que tinham grupos no interior que eram bolsonaristas. Assim como os outros candidatos faziam também. Só que você não acha que se tem um grupo bolsonarista e eu tenho um candidato bolsonarista, ele já não é uma indicação direta do presidente, ele já não passa a ser o meu candidato favorito? A minha intenção assim, natural de voto? Tem situações que consegue transferir o voto e tem situação que não consegue. Por exemplo, na candidatura para o governo, por exemplo, a gente teve um aumento significativo, também é fato, a mesma onda. Foi uma onda ali de 200, 300 mil votos que virou essa eleição. Teve esse mesmo, mas ele não ganhou. O candidato a governador não ganhou e ele tinha mais exposição de mídia, ele tinha mais tempo de televisão, ele tinha mais, digamos assim, mais intimidade com o presidente, porque era líder de governo e tal, se apresentava dessa forma, mas ele não conseguiu transferir
como foi feito no caso do Senado. Se você for pensar bem, na eleição passada de 2018, que o Wilder foi para senador, ele também teve a mesma faixa de votos. Ele teve muito voto. Não, eu lembro, e aí eu vou voltar, ele errou vou voltar nas pesquisas. Passada, pois é, na eleição passada ele demorou para se posicionar como bolsonarista. Eu vou voltar até nas pesquisas. Quando ele foi candidato ao Senado, as pesquisas, porque eu fiz um apanhado de todas as matérias que saíram naquele período. Eu queria olhar o que tinha acontecido. Ele teve 800 mil votos também, bem pertinho disso, e não foi eleito. E aí eu li uma matéria que a chamada era tipo assim, o grande vencedor dessa campanha se chama Wilder Moraes. Por quê? Porque nessa ainda foi até pior, ele aparecia com 3 a 4% de intenções de voto. Então o cara fez 800 mil votos. Então, entende? Agora, ele sendo o indicado do Bolsonaro num estado que é bolsonarista, que é de direita, que pende para esse lado, foi natural que ele explorou isso, mas ele explorou isso não de uma forma a ponto de ficar tóxico. Ele contou muito a história dele, ele falou muito sobre educação, ele falou muito sobre as obras dele para a saúde. E ele fez um negócio que eu achei bem inteligente. Quando ele tinha emendas parlamentares, ao invés de distribuir com muitas pequenas coisinhas, ele pegou algumas emendas robustas e fez grandes obras. Por exemplo, o Hospital de Palmeiras de Goiás foi levantado com uma emenda dele. Só. Dele sozinho. Então, assim, agora tem as emendas e o governo do estado que vai equipar. Então, você entende que isso gera um histórico violento para a região? Quando as pessoas ficam sabendo, através da nossa narrativa, através das nossas histórias, através do impulsionamento que vai lá dentro daquela cidade, daquelas 40 cidades beneficiadas, o Hospital de Palmeiras ele abraça 40 cidades, por ser regional. A pessoa passa e pensa, pô, aqui vai ter um hospital regional levantado por um cara, com uma emenda dele. Entende? Ao invés de fazer várias coisinhas em várias cidades que ele poderia fazer, mas que se diluem, ele teve emendas para todas as cidades, mas em algumas ele concentrou emendas robustas e fez obras que tinham um grande significado. Assim a gente fez também com a Universidade Federal de Jataí, que foi ele que colheu a rubrica, a Universidade de Catalão. Então, se hoje essas universidades são independentes, até para ter curso de medicina, para ter recurso próprio, foi por conta do empenho dele. Aí nós trouxemos isso e conta a história, meu filho. Conta história, conta história, conta de um jeito, conta em card, conta em vídeo, conta de todo jeito, você sabe. Nossa vida é contar história e nós contamos muito essa história. E as pessoas ficaram conhecendo o Wilder de uma forma mais aberta. Não só o empresário, mas o cara que come piqui também, e ele é daquele jeito mesmo. O cara que também é trabalhador, o cara que é apaixonado pela mãe, o cara que ama comer carne de lata. Tinha algumas pessoas que falavam assim, gente, toda vez que eu vou lá na Casa Branca tem carne de lata. E ele é goiano. Então, assim, a gente trouxe muito essa regionalidade, a identificação foi total. Não, bacana demais. Parabéns pelo que Obrigada. A você, a toda a equipe que trabalhou, né? Sei que você não estava sozinho, não, tinha um monte de gente junto. E nesse ponto eu também achei muito diferente a campanha do Wilder. A equipe de comunicação dele tinha um prazer, assim, um amor. A equipe que andava com ele, a nossa equipe que ficava ali no escritório, que você sabe que é pesado, né? A gente chega ali só com hora para entrar, não tem hora para sair. O pessoal ia até o final, gostava de contar essas histórias. Aí tem gente que fala até assim, tem uma brincadeira, né? Que nessa campanha o Wilder deu uma dançadinha, né? Menino, que ele é bonitão, ele dava umas dançadinhas assim no carro, assim. E aí a gente pegava, quando nós começamos a ver esse material, eu falei, nós vamos botar nesse negócio, vamos explorar esse negócio. Então ele soube fazer de uma maneira que não ficasse tóxico. Ele era muito bem posicionado. Mas ele soube usar os recursos, ele soube usar as ideias, o amor dele pela educação, a história dele de vida. Você vê que é um conjunto de elementos. E soube fazer a parte política dele também, porque é uma coisa que eu acho que é uma grande ilusão você achar que comunicação vence sozinha. Nunca. É sempre uma construção. O que o cara faz a política dele, a gente não pode interferir, né? São os bastidores, é o partido, é a chapa. Isso conta muito. Teve a parte das parcerias, teve a parte da equipe que se dedicou muito,
que fazia coisas sensíveis, bonitas. E eu tinha uma métrica humana minha, que eu defendia, assim, e tenho um grande orgulho. É quando nós olhávamos os comentários. Aí eu ia em todos os concorrentes. Aí a pesquisa dizia que ele não era o preferido, que ele estava em terceiro lugar. Mas aí, quando eu olhava aquele tanto de comentário, dizendo assim, nossa, eu lembro de você, nossa, eu lembro que eu estudei com um livro seu, a minha filha estudou com o seu livro, se não fosse você dando esses livros, talvez ela tivesse parado, não dava conta de comprar. Olha, esse hospital aqui vai fazer grande diferença para nós, aqui não tinha. Eu ia olhando aquelas histórias assim, eu pensava, cara, isso tem um significado. Uma pessoa que ela é atingida por esse tipo de coisa, ela não esquece. É muito difícil um outro cara chegar com uma proposta e levar esse voto. E eu confiei muito nisso também. Não, bacana, campanha vencedora. Quando ganha eleição, a gente tem que reconhecer, porque deu certo. E estudar, né? Eu gosto muito de trabalhar assim, mas a campanha foi bonita, foi feia, ganhou a eleição? Não ganhou. Então, alcançou o objetivo. Eu vou falar de uma campanha que eu achei e foi referência para quase todo mundo de comunicação política e que não foi vencedora. E foi uma das campanhas mais bonitas do Brasil, que foi do ACM Neto. Pois é, então às vezes é muito... Foi uma campanha linda, foi considerada como um case de criatividade, de uma campanha humana, alegre, divertida, mas não foi uma campanha vencedora. Pois é, e no final das contas, né, não atingiu o objetivo, né? Então, assim, eu quero te agradecer, nós já estamos encerrando aqui da nossa parte, mas agradecer aqui pela sua presença, por ter vindo, as portas estarão sempre abertas. A gente ainda vai tomar uns cafés junto, né? Pra você me contar todos os bastidores, tudo direitinho, que eu sou curioso. É a parte que a gente ri, né? E para você que nos acompanhou aí, quero pedir que você possa também compartilhar esse momento. Nós vamos colocar aqui, eu queria que você, na sua despedida, já colocasse também aonde as pessoas te encontram o seu trabalho, como é que faz para entrar em contato. Às vezes alguém quer já te contratar para começar a campanha, já vai estar à disposição. E que você se inscreva no canal, participe com a gente, faça suas considerações finais, Márcia. Eu queria até falar uma coisa para você, que eu vim no carro pensando, assim, e já tem algum tempo, nós começamos essa conversa falando sobre o nosso lado artístico, né? Que nós não fazemos só estratégias, nós fazemos muito de arte também, né? É importante você conseguir olhar para um candidato e você sentir que ele está falando com você, ele tocou o seu coração, que você leu ali. Foi legal, foi emocionante. É difícil, é bem difícil, é desafiador. As pessoas têm uma rejeição natural sobre a política que combate contra nós, né? Então, nós temos que passar por esse desafio. E eu estava lembrando de uma música que me tocou muito, que se chama José, que é uma música sua. E aí, quando eu ouvi essa música, menino, eu fiquei apaixonada. Eu quero falar aqui, quero te honrar sobre essa música. Porque eu achei José um candidato improvável para uma música emocionante, sabe? Sabe quando a gente pega os nossos candidatos, que a gente fala, como é que eu vou transformar? José é o esposo de Maria, esposo né? Que a gente está falando, de religiosidade. Aí, né? Quando me mandaram essa música, eu olhei e falei assim, nossa, mas que... Aí você colocou o título, José. Sou José, né? Sou José. Eu falei, tá. Aí me mandaram, eu falei, vou ouvir, né? Te conheço, lógico que eu ouvi. E eu sou curiosíssima. Aí, olha, que canção. Você fez o que nós tentamos fazer de melhor, os que são realmente comprometidos, né? O que não estão na comunicação política só pelo lucro, mas pelo resultado. Você pegou um candidato improvável, talvez assim... Desconhecido, mais desconhecido. Tido até como insosso, às vezes, né? E você mostrou o lado real e brilhante desse personagem. E aí eu quero indicar para as pessoas que estão nos assistindo, ouça essa música. Você escreve assim no YouTube, você faz igual eu escrevi assim, Evandro José. E aí deu certinho na sua música. Evandro José. Uma canção linda, muito bem escrita, muito bem feita, muito emocionante. Eu quero agradecer pela oportunidade, nós estávamos falando sobre o que a gente ama fazer. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, você coloca Márcia de Castro, mas sem o ozinho no final. Aí você já me encontra. E lá eu tenho muito conteúdo para mulheres na comunicação política, que é um grande desafio, você sabe disso. Até o final de janeiro vai sair uma mentoria sobre isso, para mulheres que querem candidatar
para 2024, ou para assessores que querem se especializar nessa área. Eu acho que é uma tendência. A gente até vê que é uma tendência pela quantidade de cadeiras que estão sendo perdidas por conta da cota de gênero. É verdade. Então, eu acredito que é algo muito mais importante do que está sendo tratado. Nós temos que parar de ter mulheres laranjas, fantasmas. Pois é, são chamadas em cima da hora. Eu tenho pra até... compor. Eu né? tenho Porque até não tal adianta dia... nada a gente conseguir essa conquista, que é ter uma lei que dá condições, não melhores, porque eu não acredito que sejam melhores, mas que dá condições das mulheres candidatarem, mas serem essas vagas serem preenchidas só por preencher, para cumprir tabela. Né? E fica mais grave quando também no fundo eleitoral a distribuição é feita com a mulher tendo peso 2. E a gente vê que não é feita dessa maneira. Então, assim, não é um assunto que abraça só as mulheres. Ela é um assunto que também segura as cadeiras dos partidos. Tem muito partido perdendo cadeira, você sabe disso. Isso vai acontecer ainda mais agora em 2023. Tem muita gente pendurada aí por conta desse assunto. E, às vezes, você tem um vereador que é um bom vereador e vai perder o lugar porque o partido dele não fez certo, não fez legal em relação à cota de gênero. Então, eu acho que é um tema que a gente tem que falar que é bom para todo mundo. Na composição de chapas e também nas candidaturas. Então, vai sair uma mentoria sobre esse assunto, vai sair um curso sobre esse assunto, e aí eu quero que você faça a minha propaganda, porque não custa nada, né, Evandro? Eu faço a sua, você faz a minha. Muito bem, gente. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Coisa de Marqueteiro está ficando por aqui. Siga Márcia de Castro nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, onde ela tiver, coloca no Google. Não tem problema, né? E a gente ela vai te achar. Quem colocar no Google vai te achar. Vai me achar. E a gente ressalta, gente. Você tem um projeto, tanto profissional como assessor, e como mandatário, como mandatária, você quer realmente vencer nessa área, começa agora. Já começou, né, Evandro? Já começou, a campanha já começou. Já começou. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Um grande abraço para vocês.